Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Coelho do Panto e nesta é mais uma conversa despretensiosa sobre qualquer coisa. Só que hoje não é exatamente sobre qualquer coisa, porque eu vou falar sobre Spy Boy, personagem da Dark Horse Comics, desenvolvido pelo escritor Peter David e pelo artista Pop Man. O sobrenome dele se escreve M-H-A-N e aparentemente é tailandês. Ele é nascido na Tailândia, mas é naturalizado americano. E pelo que eu pesquisei, a pronúncia correta é Man mesmo. Então vamos lá. A criação desse personagem é atribuída ao Peter David e ao Pop Man, mas pelo que eu apurei, na verdade, o conceito veio da editora, não sei se de um conselho de criadores da editora, se redatores da editora criaram isso lá no brainstorm, ou discutindo isso, enfim. E criado o conceito do personagem, foi entregado ao Peter David, que era um dos escritores em ascensão na época, e ao Pop Man, para desenvolver o conceito do personagem, né? Para desenvolver o personagem. O conceito tinha sido criado e eles foram contratados para desenvolver o personagem, que sobreviveu por 17 edições por 5 anos. Foi publicado entre 1999 e 2004. Não foi uma publicação regular, era uma publicação assim esporádica. E aqui no Brasil foi lançado apenas uma edição, que na verdade é um compilado de 3 edições em 1999. Lá nos Estados Unidos também o Spy Boy era lançado esporadicamente em arcos, em minisséries, e depois essas minisséries eram compiladas. Essa primeira minissérie deu 3 edições, depois foi lançado um compilado chamado de The Deadly Gourmet Affair, e traduzido aqui precisamente como O Caso do Gourmet Assassino, lançado também em volume único, pela Brainstorm. Eu achava até que era Mythos, né? Depois fui verificar e era Brainstorm mesmo. Na época, foi lançado aqui em 2001, você chorou originalmente em 99. Eu estava indo na banca, estava verificado nas coisas que tinham na banca, como eu sempre fazia. Vi essa revista lá, eu dei uma olhada na contracapa. Na contracapa tinha aspas para revista Spin. Spin? Acho que era Spin, que fazia um elogio. Spin é uma revista especializada em música, né? Mas essas revistas de música, na verdade, são variedades. Tem seção de cinema, de quadrinhos, etc. E tinha um elogio lá que dizia Spy Boy, um sonho de revista. Será que é mesmo? Então decidi comprar e ler. A história é sobre um garoto chamado Alex Fleming, um estudante colegial americano, que é um típico personagem desse tipo de quadrinho de ação, de quadrinho de super-herói nos Estados Unidos. Né? Ele é um cara molenga, fracote, que apanha na escola. Ele é como é que eu posso dizer, um carinha rejeitado lá na escola, vítima de bullying, e aí um dos bullies vai e bate nele, simplesmente porque a mina que ele é afim, a mina que o bully é afim, trocou uma palavra com ele, ele ficou puto, ficou com ciúme, foi lá e deu uma surra no cara. A surra mais clássica que você pode imaginar em série de TV, em filme, em desenho animado, envolvendo o bullying na escola, ou seja, levaram ele para o banheiro, deram uma surra dele lá, afogaram ele no vaso sanitário. Então ele era esse moleque. E sempre que ele estava apanhando, ele tinha ali vislumbres dele reagindo, porque ele era um grande fã de filmes de espionagem e de filmes de artes marciais. E ele se imaginava no lugar dessas figuras. Mas no final das contas ele era só um fracote que apanhava mesmo. E na casa dele, o pai e o avô dele, que pareciam estar escondendo algo dele, sempre diziam a ele para não reagir, foque nos seus estudos. Esses 3 bullies em questão, esses 3 valentões, além de pegar no saco, além de encher o saco do Alex Fleming, né, além de pegar no pé dele, pegar no saco foi foda, além de pegar no pé do cara, além de encher o saco do cara, eles ainda realizavam algumas atividades ilícitas, como por exemplo traficar drogas na escola. Eles iam para um lixão lá no local, na cidade onde eles viviam, na cidadezinha onde eles viviam, pegavam drogas com alguns traficantes mais experientes, né, traficantes de colarinho branco, gente poderosa, e iam
traficar ali na escola junto da juventude consumidora desse tipo de produto. O Alex sabia dessa atividade deles. Até que tem um dia na escola que o Alex simplesmente passa mal e decide ir para casa. E aí no caminho para casa ele tem algumas alucinações e ele vê uma pessoa chamando ele de Spy Boy. E ele fica naquela de, pô, por que esse cara tá me chamando assim? Ele sai cambaleando, entra no matagal, acessa uma chave eletrônica que está encravada numa árvore, né, digita um código, abre uma base secreta dentro de uma gruta e ele entra nessa base secreta. Nisso, os bullies da escola estão traficando, estão no lixão, onde eles compram as drogas para depois revender lá com os traficantes, e aparece o Alex Fleming já transformado em Spy Boy, vestindo um traje ultra tecnológico, com armas também de tecnologia de ponta, com armas e equipamento de tecnologia de ponta, e montado numa moto também de tecnologia de ponta. Ele dá uma surra nos traficantes e ele dá uma surra nos bullies, achando ali que está fazendo justiça, que está fazendo bem, que está sendo o vigilante, achando que está resolvendo um problema. De repente ele se vê cercado por vários espiões, por vários agentes secretos que não têm nada a ver com os traficantes. São um outro problema que ele vai ter que lidar. Uma organização criminosa secreta. Spy Boy tenta reagir, ele acaba encurralado, só que ele recebe a ajuda de uma moça loira que se apresenta como Bombshell. Então eles enfrentam ali o grupo de bandidos, o grupo de espiões. Os 3 bullies que estavam lá, né, que levaram uma surra do Spy Boy, 2 deles fogem, mas um deles é pego de refém pelo chefe ali dos espiões, que é um senhor vestido com trajes típicos chineses. Não fica claro se ele é chinês ou de alguma outra etnia oriental, ou se ele é americano, descendente de asiáticos. Ele pega esse cara de refém, pega um desses bullies de refém, chamado Butch, e foge. A Bombshell coloca um rastreador na nave que ele usou para fugir e diz para o Spy Boy: agora a gente vai ter que ir atrás desse cara. E aí o Spy Boy meio que recusa: não quero. E ela convence ele aí, não só para salvar o bully, que ele diz: porra, eu não quero salvar esse cara me maltratava, esse cara batia em mim. E aí ela convence ele que eles têm que ir atrás do cara, não só para salvar, tem que ir ali atrás, não só para salvar o bully, mas para enfrentar essa organização criminosa que quer pegar o Spy Boy. Então ele vai atrás e aí se desenrola esse primeiro arco de histórias que apresenta o Alex Fleming, Spy Boy, apresenta um pouco da Bombshell. O pai do Spy Boy e o avô do Spy Boy eram espiões, eles sabiam de tudo, eles sabiam que o Alex Fleming ele era herdeiro dessa classe de espiões. Eles se tornariam Spy Boy, eles foram Spy Boys no passado e agora esse legado passou para o filho deles, né? Ao saber que o filho dele tinha descoberto o legado, tinha se transformado em Spy Boy, o pai dele, chamado Sean Fleming, vai atrás dele. E aí eu não lembro o nome do avô dele. O avô dele também tem conhecimento. O pai dele era um espião habilidoso, o avô dele também, apesar de ser um cadeirante. A casa dele, ele não sabia, mas a casa dele é toda tecnológica. Tem uma hora que aparecem uns vilões lá na casa dele, e aí eles acionam irrigadores de jardim, só que em vez de água, esses irrigadores atiravam ácido. Então, enfim, tudo isso era alheio ao Alex Fleming, até que ele descobriu esse destino dele. E essa primeira edição, esse primeiro arco se desenrola em torno dessa história, cujo vilão principal é um cozinheiro e espião chamado apenas de Gourmet. Daí o título da história, O Caso do Gourmet Assassino. E o senhor de roupas chinesas que eu falei antes, né, um mestre de artes marciais, ele é capanga do Gourmet.
Então o Spy Boy vai ter que encontrar o Gourmet, vai ter que enfrentar essa organização, que a Bombshell diz que se chama Skins, e vai ter que salvar o Butch. Esse é o primeiro arco e foi a única coisa publicada aqui no Brasil. Como o restante das histórias não foram publicadas no Brasil, como eu disse, Spy Boy teve no total 17 edições e aqui só foram publicadas 3, não foi explicado muita coisa. Por exemplo, por que o Alex, do nada, descobriu que ele era Spy Boy, para onde ele deveria ir? O Alex, quando ele se transformou em Spy Boy, ele aparentemente sabia usar as armas, sabia usar os equipamentos, sabia usar a moto, né? A arma dele, uma arma que atira laser, ele chama de Magnum Opus. A moto dele ele chama de Spicicle. Ele sabia de todo esse equipamento, ele soube acessar a base secreta numa gruta, que é uma base ultra tecnológica, onde ele entrou em contato com o que aparenta ser uma inteligência artificial que atende pelo nome de Gila ou Gila. Então tudo bem, talvez ela tenha ensinado algumas coisas a ele, mas como ele sabia que ele tinha que ir para lá, como ele acessou aquela gruta, como ele sabia o código da chave para abrir a base e entrar. Isso não fica explicado, mas aparentemente ele sabia. Ao mesmo tempo, ele não sabia quem era. As pessoas começaram a chamar ele de Spy Boy, né, os inimigos, a Bombshell, e ele, como assim? Por que vocês estão me chamando de Spy Boy? Quem eu sou? O que é que eu faço? Qual é a minha missão? Tudo isso seria explicado em números posteriores que não foram publicados aqui no Brasil. O Spy Boy, na verdade, ele é um agente de uma organização chamada Shirts, camisas, que na verdade é uma sigla para Secret Headquarters International Reconnaissance Tactics and Spies, traduzindo aqui livremente, Quartel-General Secreto Internacional de Reconhecimento, Táticas e Espionagem, e eles lutam contra a organização criminosa Skins, que é Supreme Killing Institute, ou Instituto Supremo de Matança, Instituto de Matança Suprema, enfim, o que é que seja, acho que Instituto Supremo de Matança, de assassinato. Tanto o pai dele, Sean Fleming, quanto o avô dele foram agentes da Shirts, ou seja, um legado que passa, é um legado hereditário, passa ali de pai para filho, e o pai dele, Sean Fleming, queria proteger o Alex desse legado, não queria que ele levasse essa vida, queria que ele levasse uma vida normal. A Bombshell é um agente da Shirts. Depois entra uma outra personagem chamada Spy Girl, que é uma japonesa que é membro da MANGA, que também é uma sigla, que é Middle Asian Network of Global Activities, Seria a rede centro-asiática de atividades globais, e entra uma série de personagens, inimigos, que a gente nunca viu por aqui. O traço, o desenho nessa primeira edição, essa que foi publicada aqui no Brasil, é muito, muito ruim. O Popman, que é um grande desenhista, que faz ótimos trabalhos para DC Comics, eu não sei se ele trabalha com a Marvel também, não lembro, mas ele faz ótimos trabalhos para DC Comics. Ele fez um trabalho péssimo aqui, de proporções, de perspectiva, de detalhes em algumas cenas, está tudo muito ruim. O character design em alguns momentos é horroroso. Tem uma cena lá que o Alex está de perfil, cara, tá monstruoso aquilo ali. O nariz dele tá praticamente na altura da testa. A testa tá tão forçada para frente que ela fica, dá para traçar uma linha entre a testa e o queixo. E o olho dele tá tão afastado do nariz, ele tá de perfil. O olho dele tá tão afastado do nariz que você tem a impressão que, na verdade, ele é um animal tipo um cavalo, que tem os olhos na lateral do rosto, não na frente. Tem outro momento, eu acho a primeira cena que aparece a Bombshell, os olhos dela também estão absurdamente longe assim, do nariz, estão absolutamente longe do centro do rosto, estão bem próximo das orelhas, você vendo ela de frente. Então ele mandou muito mal nesse quadrinho. Não sei a explicação, não sei se ele ainda era um artista ali em desenvolvimento, não sei se é porque ele não teve tempo suficiente para fazer aquelas edições e aí ele teve que entregar de bolo mesmo e foi do jeito que deu.
mas ficou muito ruim. A história, como é notório, ela tem várias influências de histórias de espionagem. A começar pelo nome do personagem. Não o nome Spy Boy, o nome Spy Boy também, que é basicamente garoto espião. Não foi traduzido para o português, até porque Spy Boy foi um nome curto, se fosse traduzir qualquer coisa, ficaria comprido. Mas o nome civil dele, Alex Fleming, é uma referência clara a Ian Fleming, que é o criador do James Bond, que é o criador do 007. Os títulos das histórias, eles fazem referências a filmes do 007. Então, a primeira história desse arco, ela se chama, eu acho que é The Spy Who Flushed Me, né? Em português ficou O Espião que Me Afogava, que é uma referência ao filme do 007, O Espião que Me Amava, de 1977. A segunda história se chama Live and Let Fry, em português ficou Viva e Deixe Fritar, também uma referência a um filme do 007, Live and Let Die, Viva e Deixe Morrer, de 1973. E a terceira história, no original, o título é From Russia, eu acho que é With Coke and Fries, da Rússia, com Coca-Cola e batatas fritas. Em português, isso é uma referência ao segundo filme do 007, que é From Russia with Love, de 1963. Em português, esse filme se chama Moscou contra 007. Então, quem fez a tradução dos títulos estava ligado na necessidade de ter uma coerência com o que foi proposto no original americano e a referência aos títulos do James Bond. Então, o título em português ficou Moscou contra Spy Boy, porque esse filme em português chama-se Moscou contra 007, como eu já tinha falado. E essa referência, mais no título em inglês, em português também por consequência, mas essa referência a fritas, a fritar, batata frita, Coca-Cola, tanto tem uma relação com a história, com a questão do gourmet, do personagem ser um gourmet, e fritura tem a ver com a história, quanto ao fato do Spy Boy ser um adolescente, né? Porque Coca-Cola, batata frita é uma coisa associada a adolescentes, principalmente nos quadrinhos americanos, né? Porque liga ali com aquela história de ir em restaurantes tipo McDonald's, Burger King, enfim. A história tem uma Bond Girl, né? Um dos pontos dos filmes do 007 é a Bond Girl, é a garota que vai fazer par, que vai ser a companhia do James Bond naquele filme, e aí o Spy Boy tem a Bombshell. As tramas das histórias envolvem muitos clichês de filmes de espionagens, e aqui não só os filmes do 007, né, mas os filmes do Ethan Hunt, a série Missão Impossível, Ethan Hunt, o nome dele, né? Os filmes do Jason Bourne, e enfim, todos os outros filmes desse gênero, né? Tanto os equipamentos que ele tem, o fato de terem coisas, de haver coisas escondidas, de haver bases secretas, de você ter que entrar com códigos, até mesmo armadilhas. Tem um momento lá nesse primeiro arco que o gourmet ele pega um refém dele, coloca numa grade, numa jaula. Embaixo tem um caldeirão gigantesco com fritura, com gordura, né? Daí a insistência da referência em fritar, além do trocadilho nos títulos. E ele vai descendo essa grade lentamente para os dois morrerem ali na fritura. E isso é típico de um filme do James Bond, de um filme de espionagem em geral. Porque o cara poderia simplesmente executar os reféns ali, executar as vítimas ali, mas não, ele prefere executá-los desse jeito lento que vai proporcionar com que eles sejam salvos mais para frente. Além das referências a filmes de espionagem, tem referências a artes marciais, porque o Spy Boy, quando ele se torna Spy Boy, ele se torna um especialista em filmes de Kung Fu. Ele se torna um especialista em artes marciais, e isso é uma referência a filmes de Kung Fu em geral. Se bem que filmes de espionagem em si, o James Bond, o Ethan Hunt,
o Jason Bourne, eles também são especialistas em artes marciais, eles também são treinados em artes marciais. Então isso fica uma referência tanto a filmes orientais de artes marciais, quanto a filmes de espionagem em si, novamente. E tem ali um quê de super-herói adolescente, que era algo que estava muito em alta ali no fim dos anos 90, quando essa história foi publicada. O Robin, o Tim Drake, era um personagem que encarnava muito isso, e era um Robin que fazia muito sucesso na época, é o meu Robin preferido até hoje. O Invincible do Robert Kirkman, ele ia surgir ali naquele período também. Era um tema que tinha bastante apelo. Tem até outro personagem que tem essa mesma linha, que eu vou abordar aqui mais para frente, não vou falar quem é agora. O Spy Boy, ele tem muito disso, e a coisa do pai querer protegê-lo do legado, não querer que ele descubra esse legado, não querer que ele faça uso dessa tecnologia, tenha acesso a essas habilidades, tenha acesso a essas capacidades e siga esse destino de lutar contra o mal. Isso é bem coisa de super-herói adolescente também, é muito comum. Isso é explorado inclusive em outros estilos de quadrinhos, como os mangás. Isso é uma trama também relativamente comum nos mangás. Então, o Spy Boy, o espírito dele é esse, é um misto de espionagem com super-heróis adolescentes e com artes marciais. Um dos aspectos mais interessantes, digamos assim, do Spy Boy, que não pôde ser devidamente explorado aqui, porque só teve uma edição lançada, só teve um arco lançado, né, de 3 edições, compiladas numa edição só, é a dupla personalidade dele, o fato de quando ele é Alex Fleming, ele é um cara tímido, inseguro, que apanha lá, é saco de pancadas lá dos valentões, mas quando ele se torna um Spy Boy, ele se transforma, ele se torna um cara impulsivo, corajoso, cabeça quente, que parte logo para a pancadaria, determinado, e não explica de onde vem essa mudança. Essa mudança, ela inclusive fica evidente até mesmo quando ele está vestido de Spy Boy, em algum momento que tiram o óculos dele e dizem, pô, é o Alex Fleming, e aí ele volta a ficar tímido novamente. E isso é explicado mais para frente, porque ele tem uma personalidade dissociativa, né? O nome técnico disso é transtorno dissociativo de identidade, alguma coisa assim. Enfim, e é aquela coisa, ele se transforma quando ele está em outra persona. Então, quando ele está no Alex Fleming, ele é o cara tímido, ele é o cara fracote. Quando ele vira o Spy Boy, ele se transforma ali num cara determinado, corajoso. Isso também é muito explorado nos quadrinhos, e tem um caso muito clássico disso, que é o Homem-Aranha, que quando é o Peter Parker, ele é um cara tímido e saco de pancada de bullies na escola, e quando ele se torna o Homem-Aranha, ele enfrenta vilões, ele é corajoso, ele é engraçado, ele fica fazendo piadas, ele parece não ter medo ali de enfrentar os grandes perigos que ele enfrenta. Então o Spy Boy pegou um pouco disso também. No fim das contas, é um sonho de revista? Não, definitivamente não. Como eu falei, esse primeiro arco tem um traço ruim, né? Depois vai dando uma melhorada. A ideia do Popman, não cheguei a comentar isso, era fazer um traço híbrido entre quadrinhos ocidentais, quadrinhos norte-americanos e mangá, que era algo que estava muito em alta na época também. Eu acho que talvez o grande expoente disso seja o Joe Madureira, que é muito competente em fazer isso aí. No Brasil também isso acontecia demais, por exemplo, na minissérie Victory, da Trama, é da Trama? Enfim, e tem relação ali com a Dragão Brasil. Ela segue esse mesmo padrão, tanto que ela foi lançada pela Image lá nos Estados Unidos, ou ia ser lançada, eu não lembro. Eu lembro que ela ia ser, depois não ia, depois voltou a ser, não sei no fim dos contos o que aconteceu, também não é caso de se discutir aqui. Então o Popman, ele tenta seguir esse estilo, só que ficou ruim, como eu já falei, já expliquei por quê, inclusive. Então o traço não é legal para um quadrinho de ação. Se fosse talvez um fanzine, um quadrinho independente, funcionasse, mas um quadrinho de ação lançado pela Dark Horse definitivamente não está legal. A história é uma história clichê, muito clichê,
e que, como tem que se desenvolver rapidamente nessas 3 primeiras edições, não tem nenhum aprofundamento que a torne interessante. Isso até pode acontecer mais para frente, mas até então isso não acontece. Então, definitivamente não é um sonho de revista, é só uma leitura para entreter. Que, como um quadrinho, basicamente a ideia de quadrinho é essa, até que serve, mas não é algo memorável. Se a Brainstorm tivesse dado continuidade, talvez a percepção fosse outra. Eu acho que também não deve ter tido vendagem suficiente para isso. Agora eu, como tenho um nível de exigência muito baixo, no fim das contas eu gostei, foi uma leitura divertida. Eu gostaria que tivesse sido lançado. Eu tive acesso a algumas edições gringas e gostaria que elas tivessem sido lançadas por aqui. Infelizmente não foi o caso e acho que nunca será. Spy Boy foi encerrado em 2004, foram 17 edições, como eu falei, mais algumas, teve mais 2 edições extras que não estão ali na cronologia dos 17 números, teve uma edição one shot, se eu não me engano, teve um outro arco de 3 edições que ficou separado, não lembro o título delas, e teve um crossover com a Liga da Justiça Jovem, que era escrita pelo Peter David. Na época, né? Peter David, que trabalhava para a DC, tem sido contratado para fazer esse trabalho para Dark Horse. Juntou ali os 2 personagens que são adolescentes que tem a ver, mas não li para saber se o resultado ficou legal. Como eu não achava a Liga da Justiça Jovem grande coisa, imagino que não tenha ficado grande coisa também. Se tivesse sido com os Jovens Titãs, talvez a história fosse diferente. Mas enfim, é isso. Esse foi o Spy Boy, um quadrinho que definitivamente não é um sonho de revista, que não é grande coisa, mas pode ser uma boa leitura. E para mim foi uma boa leitura. Então, se você escutou até aqui, muito obrigado. Você é foda. E até a próxima conversa.